Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de história. Nós vamos dar continuidade hoje à revisão da unidade 3, onde nós estamos falando sobre a religião na antiguidade, como foi que essas religiões surgiram, quais povos que praticavam essas religiões. Na aula passada, nós falamos sobre o surgimento de algumas, falamos sobre a questão da religião dos egípcios, sobre a mumificação, sobre os tipos de religião, monoteísta, politeísta, não teísta, né? Falamos também sobre o surgimento da religião na Mesopotâmia. Então, tudo isso foi o que nós falamos na aula anterior. E hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto também, só que agora nós vamos falar especificamente da religião grega, dos povos da Grécia, iniciando aí sobre esses povos, sobre a sua cultura, como eram e tudo mais. Certinho? Então, nós vamos acompanhar aí, tá? É a continuidade da unidade 3 da revisão. Bom, crianças, a religião da Grécia Antiga. Os gregos, eles eram politeístas. Nós já vimos na aula anterior que politeísta é aquele que acredita em vários deuses, certo? Os deuses eram representados à semelhança do homem, mas com poderes sobrenaturais e eram imortais. Como assim tinha semelhança do homem? Ele tinha a figura do homem, tá? Só que ele era sobrenatural, tinha poderes sobrenaturais e era imortal também. Também prestavam cultos aos seus heróis, que eram Ulisses, Aquiles, Hércules, semideuses. Por que eles eram semideuses? Porque eles eram filhos de um deus e de uma mulher, tá? Que se haviam distinguido por ações extraordinárias no passado longínquo. Mitologia. O que era a mitologia grega? É um conjunto de histórias da vida dos deuses heróis, dos mitos. Olha só como é que funcionava essa hierarquia desses deuses, né? Nós temos aqui um organograma. Acima de todos estava o deus da terra e do céu, que é Gaia e Uranus. Logo abaixo vinha Cronos, que era o deus do tempo. E assim vinham os outros deuses seguindo essa escala aí, conforme mostra o organograma para vocês, né? Já viu o deus do casamento, deus do mar e de outras coisas mais que já vinham aí relacionadas a funções da natureza, tá? A coisas sobrenaturais que aconteciam na natureza, eles tentavam explicar. Então, para isso, eles criavam esses deuses, para que dessem aí um significado para aquilo que eles não conseguiam explicar. As formas de culto. Os gregos eram profundamente religiosos. Eles prestavam culto aos deuses para obter a sua proteção. Como que eram esses ritos, né? Esses rituais deles? Eram orações, oferendas de flores e de frutos. Às vezes, eles faziam sacrifícios de animais e derramavam vinho sobre os altares. Aí nós temos uma cena, né, de um sacrifício, onde mostram aí como funcionavam esses rituais para cultuar os deuses que eles tinham, para agradar esses deuses. E também tinha os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles iniciaram em 776 a.C. e ocorriam de 4 em 4 anos e prolongavam-se ao longo de uma semana. Era um ato sagrado, exclusivamente reservados aos homens livres de nacionalidade grega. As mulheres não podiam nem participar e nem assistir aos Jogos. Ser campeão olímpico constituía uma honra suprema para o atleta e para a cidade. Era coroada com louros e considerado um herói imortal. Esses Jogos Olímpicos, gente, eles eram feitos para cultuar, dedicados a Zeus, tá? E as pessoas que ali competiam, caso ela ganhasse, ele era um herói. Ele era cultuado ali também, ele era idolatrado, ele era um herói, porque ele estava ali homenageando aos Zeus, tá? Fazendo a sua homenagem a Zeus. Olha só que interessante, né? E foram daí que surgiram os Jogos Olímpicos, que nós temos aí até hoje, tá?
Agora nós vamos falar sobre a religião hebraica, os hebreus e a primeira religião monoteísta. Há indícios de que a primeira religião monoteísta, né, acredita-se nisso, tenha surgido lá junto com os hebreus, tá bom? Na Palestina, depois de diversos combates contra os povos que aí viviam, criaram um reino, que era Israel, que reuniu as 12 tribos dos hebreus. Eles tiveram como principais reis Saul, Davi e Salomão. Davi fundou Jerusalém, da qual fez a capital e principal centro religioso. Tanto é que Jerusalém até hoje é chamada de terra sagrada, né? Aí nós temos a imagem ilustrativa do templo de Jerusalém. Quando Salomão morreu, o reino dividiu-se em dois: Israel a norte, que era a capital, né? Samaria, e Judá a sul, com a capital em Jerusalém. Estes reinos foram posteriormente conquistados por assírios, babilônios, gregos e romanos. Iniciou-se depois da conquista romana um movimento de dispersão pelo mundo, a diáspora, dando origem à formação de várias comunidades judaicas fora da Palestina, que, embora dispersas geograficamente, se mantiveram hoje unidas pela mesma religião. Então, ou seja, a religião ali criada ainda conseguiu unificar e juntar esses povos para que eles tivessem uma harmonia, né? Aí nós temos mostrando a expulsão dos judeus levada a cabo pelo rei Senequeribe, que invadiu Judá em 701 a.C. O povo hebraico, ao contrário da maioria dos povos da antiguidade, praticava uma religião monoteísta, que nós já vimos também na aula anterior, que é adorando apenas um Deus. Quem era esse Deus deles? Javé, nome do Deus de Israel. Os hebreus consideravam-se o povo eleito de Deus, que os escolhera para revelar à humanidade a sua lei, que é os 10 mandamentos, né? Então nós temos aí a tábua da lei, Moisés com a tábua da lei, dessas 10 leis, desses 10 mandamentos, que era o básico aí para se viver em uma sociedade entre os homens. Segundo a tradição, foi durante o êxodo que Javé ter aparecido a Moisés e lhe revelou os 10 mandamentos, que representam os princípios fundamentais da religião hebraica, religião que tem a Bíblia como livro sagrado. Então agora nós temos aí mostrando, né, como é que surgiu isso, e é uma religião que é embasada para outras religiões, dá um embasamento para outras religiões, e que também serve para que a gente possa ter referências em relação a essas religiões que foram surgindo aí, certo? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a religião grega, da Grécia Antiga, e sobre os hebreus, que foi aonde surgiu aí a primeira religião monoteísta, aonde acreditava-se em apenas um Deus, e que é a base da maioria das religiões aí que nós temos no mundo hoje, né? A questão da Bíblia e tudo mais. Bom, criança, agora aí nós temos uma atividade, tá? Vocês vão ter que copiar no caderno e responder. Então, deem pausa no vídeo, copiem no caderno de vocês e respondam, tá? Façam o cabeçalho, façam a margem bem caprichado, organizem direitinho e respondam. Qual era o tipo de religião na Grécia Antiga? Monoteísta, poloteísta ou não teísta? 2. Por que rituais como os Jogos Olímpicos eram realizados? Para que eles realizavam esses jogos? Para cultuar quem? Para homenagear quem? A quem eles eram dedicados? 3. Qual era o tipo de religião hebraica? Tá? Qual era o tipo de religião hebraica? Monoteísta, politeísta ou não teísta? Certo? Então, essa é a atividade que vocês deverão fazer no caderno de vocês, copiar e responder, tá bom? Lembrando que, ao final da aula, segue o gabarito para que vocês possam aí conferir para ver se está tudo certo. Combinado? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.